que tem lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18? Timóteo, meu filho, dou-lhes essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Feche seus olhos, querido Espírito Santo. Te louvo, Senhor, por estarmos aqui nesse culto. Peço que a Tua palavra seja revelada a nós, que ela penetre no nosso coração, possamos entendê-la, Senhor, com clareza, e que ela transforme a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração para receber, Senhor. Lance a semente, porque nós somos uma boa terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paulo, ele escreve estas duas cartas a um jovem pastor, encarregado de pastorear a igreja de Éfeso, uma igreja muito em um local importante, estratégico e também desafiador para o crescimento do evangelho, para a expansão da igreja. E Paulo, ele escreve a Timóteo essas epístolas buscando três coisas: instruir, encorajar e advertir aquele jovem discípulo, a quem Paulo chamava de amado filho na fé. Escreve várias vezes em Timóteo, amado filho, meu filho na fé. E ele falava a respeito de dificuldades que Timóteo teria no ministério, dificuldades que ele enfrentaria, incluindo inclusive a presença de falsos mestres, incentivando Timóteo a combater o bom combate, e lembrando da importância de ter uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível, aquela vida que as pessoas olham para você e não tem nada para falar contra. Tem muitas pessoas que a gente olha e diz assim: olha, cara, que pessoa legal, que pessoa boa, que pessoa alinhada, mas tem isso aqui que não é legal. E Paulo estava instruindo Timóteo a ele não ser essa pessoa, que fosse uma pessoa que tivesse muitas qualidades, que cumprisse muitas coisas da palavra de Deus, mas algumas coisas estariam fora do lugar. Ele instrui a Timóteo a viver de maneira irrepreensível. E esse texto que nós lemos, ele vai nos chamar a lutar o bom combate, a ter essa consciência limpa, a manter a fé, a ser fiel ao chamado, no meio desses desafios que nós temos, que é viver com Cristo. É uma palavra à igreja do Senhor, mas que se aplica também individualmente a cada membro do corpo de Cristo. Se aplica a mim, se aplica também a você que está aqui, e qualquer pessoa que em algum momento assistir essa mensagem no YouTube ou no Instagram, em qualquer local. Porque a palavra de Deus, ela não está presa a tempo nem a lugar. Aquilo que foi escrito a Timóteo, ela se aplica a nós nos dias de hoje. E a fidelidade, ela é essencial para que a gente possa continuar na obra de Deus e não naufragar. Eu sei que você não quer ficar pelo meio do caminho. Você não quer naufragar. Você não quer morrer na metade da sua jornada. E algumas coisas a gente vai ter que olhar com carinho nessa palavra. E a primeira delas é a fidelidade ao chamado recebido. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, seguindo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Primeiro, o chamado é pessoal. Entenda que o chamado, reconhecer o chamado de Deus para a nossa vida, ele é pessoal. Nós temos um chamado coletivo, mas há um chamado pessoal. Há algo que bate no seu coração mais forte. Quando eu comecei a caminhar na fé, eu
estava começando a tocar violão, pegava algumas aulas, e quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu vi foi o Ministério de Louvor. E ali eu achava legal, eu queria participar, era bonito, querendo ou não, é alguma coisa, te destaca, porque a primeira coisa que você vê na igreja, você está lá, chega na hora, começa o culto, é o pessoal que está aqui no altar cantando e tocando. Cantar nunca foi meu forte, nunca, pelo contrário, é algo extremamente fraco, então não dá certo, e aí eu fui para música, para tocar. Mas na época na igreja tinha muitos músicos, tinha muita gente boa, e devia ter uns 10 que tocavam violão, e havia uma carência de quem tocasse contrabaixo. E as pessoas pensam que quem toca violão, toca contrabaixo, é a mesma coisa, é a mesma corda, é tudo certo, tudo parecido, tudo dá certo. E aí me fizeram o convite. Por que tocar baixo? A gente só tem 2, está precisando de mais um. Eu disse, se me ensinar, eu vou. E aí comecei a estudar, comecei a treinar. E não aprendi a tocar até hoje, mas servi por muitos anos. E aqui eu sou assim, quando não tem, aí eu vou. Quando precisa, eu vou. Mas se tiver alguém, eu fico, deixa lá, porque eu sou mais ou menos. Eu não tenho muita paciência de ficar estudando, então não vai. Mas é porque não é o chamado de Deus. Não era isso que batia no coração. Isso não era o que movia, não era o que me movia, não era isso que estava forte no coração. E a igreja que eu converti, todos os anos, fazia turma de pastores. E aí eu disse, pai, como é que faz para ser pastor? Eu vou trilhar por esse caminho. Porque era o que movia, era o que... e eu super tímido, você está vendo? Eu sou reservado, eu sou tímido, não gosto de aparecer. Tem um texto que Jesus fala assim, quando você chegar numa festa, não sente na primeira cadeira. Porque alguém mais importante que você pode chegar, o dono da festa vai pedir para você levantar e sentar lá no fundo. Quando você chegar, sente na última cadeira. Porque alguém menos importante que você pode chegar. E aí você vai ser convidado a levantar e sentar mais à frente. Esse texto se aplica a mim. Eu gosto de sentar na última cadeira, no cantinho, escondido atrás de uma planta, para ninguém me ver. Aí Deus coloca no coração desse cara, bem discreto, Deus coloca no coração desse cara, que ele vai ter o desejo de subir no altar, pegar um microfone, e vai ter várias pessoas olhando para ele e ele falando durante 30, 40, 50 minutos. É um chamado de Deus. Deus vai colocando isso. Você precisa entender e reconhecer o chamado pessoal que Deus tem para você. Que bate no seu coração. O que tem dentro de você? Qual é a porta que você vê? Qual é o propósito que Deus tem para ti? Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, você quer reconhecer o chamado que você tem? Muitas pessoas fazem da seguinte maneira, quando as portas estão fechadas e uma aberta, é Deus me chamando para o chamado. Então fecharam várias portas. Você tentou ser empresário, a porta fechou. Você tentou ser funcionário público, a porta fechou. Você tentou ser tal coisa, a porta fechou. Você tentou isso, a porta fechou. Você tentou a carreira em tal lugar, a porta fechou. Aí tem a porta do ministério, ela está aberta para você, porque sempre está aberta. Aí você diz assim, Deus fechou todas as portas e deixou uma aberta para mim. É porque é para mim entrar. E ele ensina o contrário, ele diz assim, não é assim. A porta da empresa está aberta. A porta da carreira profissional está aberta. A porta dos estudos estão abertas. A porta daquilo que você escolheu está... Todas as portas estão abertas. Mas você só consegue entrar pela porta do chamado. Você não tem desejo de entrar por nenhum outro lugar. O que move o seu coração é fazer a obra de Deus. E você vai se descobrir. E você vai ver onde
Deus está chamando você? Para onde Deus está direcionando você? Para que você combata o bom combate, o texto vai dizer para a gente, e combater o bom combate, como Paulo fala a Timóteo, vai exigir dele ser um soldado bom e um soldado fiel. Porque ser fiel ao chamado de Deus não é uma tarefa, como que eu posso dizer para você, que vai fazer você estar confortável, vai te realizar, vai te deixar feliz, você vai estar completamente satisfeito, mas não te deixa confortável. Porque Deus sempre vai fazer você fazer coisas que você achava que nunca faria na sua vida. E não adianta resistir. Resistir só nos causa dores. É combater o bom combate. Eu e a minha esposa, nós começamos o ministério cedo. Na igreja, ela liderava adolescentes e eu liderava jovens. Então a gente estava sempre, depois passou um tempo, ela deixou os adolescentes, já próximo do nosso casamento, e passamos a liderar jovens, nós dois. E ficamos juntos ali por um tempo. Foi lá que eu e o Edu começamos a caminhar juntos. O Edu tinha 16 anos, e eu tinha uns 20 mais ou menos, por aí, né? Eu bonito, desse jeito que você está vendo aqui. Com cabelo e tudo. E nós, já desde cedo, começamos o ministério. Eu na faculdade, eu cursava tecnologia, ela cursava enfermagem. E teve um ano que eu recordo que foi o ano do estágio. E ela cursou na Uninorte, eu fiz na Uninorte, ela fez na UFAC. Ela sempre foi mais inteligente que eu. E ela estudava o dia inteiro e fazia estágio à noite. E era bem corrido, bem puxado. Mas esse ano a gente continuou liderando. Continuar liderando, continuar fazendo as coisas, e não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha online na época, era de casa, era literalmente de casa em casa. Eu recordo que um ano a gente foi entregar uma mensagem de fim de ano aos jovens, eram cerca mais ou menos de 120 jovens, e saímos de moto de casa em casa para entregar para aqueles jovens, parecia correio. Eu olho hoje, Senhor, por que eu não nasci no tempo do WhatsApp, né? É uma maravilha, manda para todo mundo, faz uma chamada de vida, tudo certo, tudo é mais fácil. Na época eu tinha que ir de casa em casa. E vai exigir esforço para que você possa combater as lutas e travar lutas. E nós travamos lutas que são espirituais. Tem lutas que nós travamos que são espirituais. Tem luta que você vai travar que é espiritual. E aqui você pode aplicar na sua vida pessoal. Existem lutas que são tremendas. E elas são espirituais. E você vai combater nas regiões celestiais. Mas existem lutas também que você vai travar e a causa delas são externas, são circunstanciais, são causadas pelas circunstâncias que você vive. Às vezes é um momento que você teve uma crise financeira, um problema de saúde, dificuldade na família, no casamento, algum problema que você está passando com amigos, no trabalho. Então são lutas externas, causadas pelas circunstâncias. Mas também existem lutas que a sua natureza, ela é interior, ela está dentro de você. Paulo diz que ele passou por pressões interiores, causadas por causa de preocupações. Existem lutas que nós travamos, que elas estão dentro de nós. É fruto do nosso desejo, é fruto da nossa vontade. São coisas que nós temos que batalhar e lutar contra. Coisa que você quer fazer,
mas você não vai fazer. Coisa que você tem vontade de fazer, mas você não vai fazer. São lutas contra a sua própria velha natureza. E por isso você precisa ser um bom soldado. E saber que o bom combate, ele é travado, ele é vencido pela força de Deus. É uma graça do Senhor. Não é pela nossa capacidade, não é por aquilo que eu sei, mas é uma graça que Deus derrama sobre nós. E o que vai sustentar são as promessas de Deus. Paulo lembra Timóteo dizendo assim: Timóteo, olha as profecias que foram feitas sobre você. Essas promessas, elas são como âncoras na nossa vida. Sabe quando a gente tem o desejo assim de fugir? Quando a gente tem o desejo de se ausentar, não quero mais continuar nesse caminho, as promessas de Deus, ela é como uma âncora. Está amarrado em você algo pesado, lançado no fundo do mar. E não permite que nada leve você para um lugar fora daquilo que Deus deseja que você faça. Eu até quero fazer, eu até busco fazer, mas as promessas que Deus fez para mim, as palavras lançadas, elas permanecem ali dentro do meu coração. E eu fico ancorado nessas coisas. É nisso que eu me apego, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, olha, lembra das promessas, lembra da palavra. Nos tempos difíceis, lembra das profecias que foram lançadas sobre você. Lembra das palavras de Deus que Deus falou para você. Lembra de tudo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Lembra das palavras que você recebeu não de pessoas, mas que você recebeu do próprio Deus. Que foram do Espírito de Deus ao teu espírito. E elas vão te sustentar, vão fazer você permanecer fiel. É o que faz uma igreja permanecer fiel. É lembrar da palavra do Senhor. E o que move Deus não é o quanto a gente ora, o quanto a gente faz, os méritos que nós temos, o quanto nós parecemos bons e bonitinhos. O que move Deus é a fidelidade à sua palavra. E ter a sua vida ancorada na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, é garantia de que você vai ter a ação de Deus sempre. Você está comigo? Amém? Uma outra coisa que a gente pode observar nesse texto, que nós lemos no início, é a fidelidade na preservação da fé. Tem algo importante para você guardar, que é a sua fé. Paulo diz a Timóteo: mantenha a fé e a boa consciência. Por tê-la rejeitado, alguns naufragaram na fé. Tenho certeza que naufragar não é o seu objetivo. Nós temos que guardar a fé em tempos que são difíceis. Naufrágio não é algo que acontece em tempos bons. O naufrágio sempre vem de tempos difíceis, e Paulo exorta Timóteo falando sobre isso. Preserve a sua fé. E como você se comporta no meio das provações? Como você se comporta no meio das tempestades? Como você lidar com as situações adversas? Isso é muito importante. Como você se mantém? Você guarda a fé nos tempos difíceis? Ou você abandona a sua fé? Você mantém uma boa consciência? E isso te permite viver em paz com Deus e com os outros? Ou você caminha uma vida, você tem ações que faz você não ter uma consciência limpa? Você não conseguir deitar a sua cabeça à noite. E você saber que a sua vida está caminhando no caminho que Deus determinou.
E a palavra de Deus vai te puxando todo dia. Olha, como é bom você caminhar. Aquele caminho que Deus trilhou para você, e você caminha nele. Você está com a sua família, você sabe que a sua família está caminhando no caminho do Senhor. Você sabe que a sua vida financeira está caminhando no caminho do Senhor. Você sabe que os teus propósitos, os teus sonhos, os teus objetivos estão caminhando alinhados com aquilo que o Senhor determinou. Você está indo para o local onde Deus deseja que você vá. Você está permitindo que o vento do Espírito, ele te conduza, ele te leve. E como é bom você viver assim, porque a sua consciência vai estar limpa. Você não vai estar angustiado, você não vai estar ali com o coração pesado, porque você está fazendo algo que Deus não quer que você faça. O pior fracasso que nós temos é de dar certo onde Deus não plantou a gente. A gente acha que está dando tudo certo, mas não foi Deus que plantou você ali. Nós temos que dar frutos, mas onde o Senhor nos plantou. É preciso evitar os naufrágios. E tem um naufrágio muito conhecido, que é o Titanic. Talvez você chorou assistindo o filme, porque o ator bonitinho estava morrendo. Mas quando nós olhamos para a vida real, fora dos cenários de produções cinematográficas, existem razões. Uma tragédia não acontece por um motivo só. Precisa de várias coisas, vários erros. E alguns erros aconteceram naquele naufrágio. Um deles foi o excesso de confiança numa construção que não era tão forte. E muitas vezes nós confiamos assim. Nós depositamos toda a nossa confiança em construções e edificações que não são fortes. Aparentemente nós pensamos ser uma construção forte, porém ela não consegue enfrentar certas dificuldades. Além dessa confiança, esse excesso de confiança, também erros do capitão. Ele navegou com velocidade muito alta em águas que eram muito perigosas. E quantos erros nós não cometemos? Nós estamos conduzindo a nossa vida, colocando ela em risco, colocando a nossa fé em perigo, por erros que nós não avaliamos corretamente. Hoje Deus te dá a oportunidade de você olhar para a sua vida. Você é como um barco, como um navio que está navegando em águas que são perigosas. E se você cometer erros, você pode naufragar. Então a gente vê algumas coisas que aconteceram, como uma colisão com iceberg. Porém, uma tragédia não acontece somente por um motivo. Mesmo que tudo tivesse acontecido, se aquele navio tivesse bote salva-vida para todo mundo, as pessoas teriam sido salvas. Mas, como eles tinham um excesso de confiança tão grande, tinham poucos botes salva-vidas. Você não pode colocar a sua vida em risco. Você não pode colocar a sua fé em risco. Você tem que avaliar, e hoje Deus te dá essa oportunidade de você avaliar. O que está em risco, o que está causando perigo na sua vida. Paulo faz esse alerta a Timóteo. Timóteo, muitos naufragaram, muitos ficaram pelo meio do caminho. Alguns perderam a fé, naufragaram na fé. Você, Timóteo, mantenha a boa consciência e mantenha a sua fé e não rejeite isso. Além disso que nós aprendemos, Paulo também vai nos ensinar que a fidelidade ao chamado, ela precisa estar também baseada na fidelidade na hora de você enfrentar os opositores. Porque nós temos
algumas situações de oposições na nossa vida. O texto do versículo 20 diz: entre eles, os que naufragaram na fé, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Algo importante aqui. Reconheça os opositores da sua fé. Quais são os perigos? Quem se opõe a você? Quem está infiltrado dentro da sua vida que pode te destruir? Salomão escreve no livro de Cantares. Ele fala de raposas e fala de raposinhas. E ele diz que apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Nós nos preocupamos com os grandes inimigos, com os grandes problemas, com os grandes erros, com as grandes falhas, com as grandes coisas que destroem a nossa vida. Mas nós esquecemos as raposinhas. Elas são pequenas, parecem ser inofensivas. Mas o sábio está dizendo aqui: prendam também elas, porque elas destroem a nossa vinha. As pequenas coisas na sua vida têm a capacidade de destruir. É importante você olhar quem tem potencial para destruir a sua vida. O que pode causar a destruição? Pode ser uma pequena coisa. Mas esteja atento e não permita, para que você não possa, para que você permaneça fiel ao chamado de Deus. E para a gente encerrar, seja perseverante, continue. O apóstolo Paulo encoraja Timóteo a permanecer. Timóteo, permanece, mesmo diante dos opositores. Não desista da sua caminhada. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Tem uma porta aberta para você. E essa porta é a porta da vontade de Deus. De você viver plenamente a sua vida. É uma porta que vai te levar a juntar tesouros não somente aqui na terra, mas que vai fazer você juntar tesouros no céu. Essa porta vai fazer você enfrentar grandes dificuldades. E você precisa estar atento, preparado, como um bom soldado. Porém, ela vai te fazer experimentar grandes momentos com Deus. Grandes momentos com Deus. Experiências tremendas com o Senhor. E você precisa entrar por ela. Manter a sua fé. Combater esse bom combate. E viver em fidelidade ao chamado de Deus. Não negocie o que Deus tem para você. O que Deus já entregou para você. E que você já sabe. E Paulo está só lembrando, Timóteo, eu quero relembrar das profecias que foram feitas a você. E eu aqui só quero relembrar você de todas as palavras, desejos, vontades, certezas que Deus colocou dentro do seu coração. E muitos, às vezes, tentam fugir. Mas é o que o Senhor disse a Paulo. Resistir só vai te causar dores. É muito melhor se render à vontade de Deus. E se entregar de todo o coração.